E aí, galera, na boa, tranquilo. Novamente estamos aqui para nossa conversa. Veja, sempre que eu posso, e geralmente eu posso, eu pego as coisas que eu ouço por aí, do senso comum, e tento dar uma trabalhada aqui com vocês. Pois bem, eu ando ouvindo com bastante frequência a palavra justiça. O que deve ser, o que é justo, o que é injusto, não do ponto de vista de uma decisão do juiz, se a decisão é justa ou não, mas basicamente aquela expressão um tanto ambígua, que é ora a sociedade não é justa, né? A injustiça quando tratamos de maneira igual os diferentes. Percebam? As pessoas têm no seu imaginário o que seria a justiça e aplicam, né, aplicam sobre as coisas que lhes chegam aos sentidos, pela televisão, pelas histórias que ouvem por aí, pelos jornais, e passam a criar uma narrativa. Então, me veio a vontade de conversar com vocês usando um filósofo contemporâneo, John Rawls, que ele vai falar sobre a justiça. E, para tanto, ele imagina um momento histórico que evidentemente nunca existiu, né? Os filósofos adoram isso, mas um momento na história em que seria possível as pessoas se reunirem para discutir a sociedade, para discutir o Estado, para discutir a situação em que pessoas se colocariam sob a égide, sob a proteção do Estado. E como que as pessoas realizariam um Estado justo. Lembrando que a simples ideia de que o Estado deve privilegiar o coletivo, ignorando o indivíduo, é um erro, não é justo, porque as minorias sofreriam. Veja, o utilitarismo não poderá existir para a construção desse Estado se queremos que ele seja justo. Porque se a maioria decide fazer a injustiça sobre uma minoria, né, se faria. Portanto, é bem mais complexo do que simplesmente uma visão de vota-se a maioria decide. O Rawls, para que ele pudesse estabelecer a possibilidade de um Estado justo, ele imaginou uma posição original. E aqui está a genialidade. Ele imaginou que eu, que tu, que nós pudéssemos irmos para um lugar e neste lugar, magicamente, né, filosoficamente, magicamente, nós nos esquecêssemos de quem somos, de nossa origem, que nós esquecêssemos que dali a pouco voltaríamos à realidade e, portanto, voltaríamos ao nosso lugar social. Ou seja, esqueceríamos que somos ricos, ou que somos pobres, ou que somos estudados, ou que somos ignorantes. Neste lugar imaginário, nós, em pé de igualdade, porque esqueceríamos ou não saberíamos quem somos nem para onde vamos, né? E em pé de igualdade, nós, a partir deste véu de ignorância, não sabemos quem somos, nós vamos estabelecer as regras para nos submetermos a um Estado. Portanto, que fique claro que nós teremos que ter absoluto cuidado. Por quê? Porque nós não podemos favorecer nenhum lado, não podemos favorecer
nada, nem ninguém, nem nenhuma instituição, porque nós não sabemos se seremos opressores ou oprimidos, não sabemos se seremos ricos ou pobres, se seremos proprietários ou despossuídos. The reason is that behind the veil of ignorance, everyone knows that once the veil goes up and real life begins, we will each want to be respected with dignity, even if we turn out to be a member of a minority. We don't want to be oppressed. And so we would agree to reject utilitarianism and instead to adopt as our first principle equal basic liberties, fundamental rights to freedom of speech, freedom of assembly, religious liberty, freedom of conscience, and the like. We wouldn't want to take the chance that we would wind up as members of an oppressed or a despised minority with the majority tyrannizing over us. And in the original position behind the veil of ignorance, we would recognize that and reject utilitarianism. We wouldn't trade off our fundamental rights and liberties for any economic advantages. That's the first principle. Second principle has to do with social and economic inequalities. What would we agree to? Remember, we don't know whether we're going to wind up being rich or poor, healthy or unhealthy. We don't know what kind of family we're going to come from, whether we're going to inherit millions or whether we will come from an impoverished family. So we might, at first thought, say, well, let's require an equal distribution of income and wealth, just to be on the safe side. But then we would realize that we could do better than that, even if we're unlucky and wind up at the bottom. We could do better if we agree to a qualified principle of equality. Rawls calls it the difference principle. A principle that says only those social and economic inequalities will be permitted that work to the benefit of the least well-off. O que, de certa forma, é claro, é que nós temos que, todos nós, privilegiarmos a liberdade. Nos parece que, independentemente de quem nós somos, nem para onde vamos voltar quando sairmos deste local mágico, a liberdade é algo importante. Portanto, vamos garantir que seremos livres. Ora, se somos livres, alguma desigualdade ocorrerá em função da nossa liberdade. Portanto, há de pensarmos que sujeitos livres serão diferentes, terão posições diferentes na sociedade, terão mais ou menos acesso à propriedade e que isso irá acontecer. Entretanto, essas diferenças, decidiremos, só se justificarão se trouxerem coisas boas para a sociedade. Veja, as diferenças são permitidas, desde que tragam coisas boas para a sociedade. Sabemos que alguém deverá ser juiz, porque sabemos que alguém deverá ser julgado. Portanto, essa diferença é justa. Por quê? Porque é bom para a sociedade que alguém julgue aqueles que devem ser julgados. E seria injusto se não houvesse essa diferença. Percebe? Desde que isso venha em prol, das pessoas, alguma diferença é permitida.
Portanto, ele estabelece o princípio da diferença, ou seja, sabe-se a priori que as pessoas terão desempenhos diferentes e ocuparão lugares diferentes nesta sociedade. Entretanto, só é justificável essa diferença se nós, que não sabemos onde estaremos ao sairmos deste local de ignorância, nós deveremos garantir que todos tenham uma igualdade no sentido de direito à diferença, possibilidades de escolhermos essas diferenças, ou seja, a equidade. Em vídeos anteriores eu já falei várias vezes, é preciso equidade, ou seja, que o Estado se preocupe com impulsos diferentes para pessoas diferentes, porque alguns precisarão de um empurrão maior, porque tem dificuldades X ou Y, e outros impulso bem menor, ou nenhum impulso. Portanto, nessa nossa conversa entre sujeitos iguais, por sermos ignorantes de nós mesmos, dos nossos lugares, nós desenvolveremos um estado ativo, um estado que se movimenta, não um estado indiferente, mas um estado atento, porque ele deverá estar preocupado para que essas diferenças sejam diferenças que não oprimam, que não interfiram até na própria liberdade. Porque se o Estado deixar as diferenças crescerem muito, as próprias liberdades, que é um elemento essencial, ficam em dificuldade, porque alguns não poderão exercer a liberdade de serem juízes, por exemplo, que eu dei, né? Então é importante que todos frequentem boas escolas, que tenham as condições intelectuais, alimentares e de vestuário, de moradia e etc. Tem um mínimo para que, em condições iguais, eles vão à luta. Percebe? Então, John Rawls é bastante interessante de ser lido, porque nós, agora, 2020, temos dificuldade de, quando nos referimos à palavra justiça, de sairmos do nosso lugar. Hoje se fala em lugar de fala, né? Eu, sujeito branco de olho azul, eu, sujeito mediano e de bons conhecimentos, né? de conhecimentos de qualidade, me reporto a um status de poder dizer do justo e do não justo, esquecendo que há pessoas que estão em situação de penúria e que, portanto, muito do que eles falam, do que eles fazem, não pode ser classificado como justo ou injusto devido à precariedade da situação em que se encontram. Portanto, trago Rawls aqui rapidinho para que nós possamos aferir melhor o que queremos dizer quando nos reportamos ao que é justo, ao que é injusto. Estaríamos nós num espaço de isenção, como queria Rawls, e portanto preocupados em sermos justos ao falarmos sobre a justiça? Estaríamos nós nos reportando a um desejo de que todos tenham o mínimo para sobreviver em impulsos diferentes à medida das suas necessidades? Ou estaremos simplesmente ratificando os nossos lugares, né? Apoiando lugares similares ao nosso, né? Para que mantenhamos privilégios? Vejamos que o artigo 1º e o artigo 3º da Constituição Federal, que é, vamos dizer assim, o contrato, a Constituição Federal é um contrato já feito, né? Mas o artigo 1º e 3º já nos dá a ideia de que o nosso Estado, o Estado brasileiro, não pode ser um Estado omisso, né? Ele preza pela
dignidade da pessoa humana, ele preza pela qualidade de vida e ele, portanto, o Estado se põe na condição de um observador atento e que vai mexer os seus pauzinhos para que a justiça social ocorra. Então, quando nós falarmos de justiça, nós temos que lembrar que justiça é a partir de um Estado que já optou por uma intervenção na sociedade em prol da dignidade da pessoa. Portanto, vamos imaginar que nós agora, ao julgarmos as ações do Estado e a realidade, nós, para julgarmos, nos coloquemos na posição original proposta por Rawls. Eu não sei onde estou, não sei quem sou, não sei para onde vou, e então lerei a Constituição Federal no seu aspecto social, né? E então eu poderei dizer do justo e do não justo, levando em consideração a Constituição Federal, que já está aí, né? E nós não podemos julgá-la em prol do meu interesse ou do teu interesse, né? E já falei de necessidade e interesse em vídeos anteriores, mas temos que aferir a partir dessa neutralidade original, vamos dizer assim, proposta por Rawls, né? Entretanto, embasado numa Constituição que já decidiu pela equidade. A Constituição já decidiu pela equidade. Ela não conseguiu afastar o liberalismo, mas também não se bandiou, como diz o gaúcho, não se bandiou para o neoliberalismo em 100%. Então, a partir da minha conversa, eu gostaria que vocês, que nós todos, a partir de agora, ao nos referirmos ao justo e ao não justo nas relações sociais, o justo e o não justo nas relações do Estado para com as pessoas, nós nos afastemos, como queria John Rawls, para que possamos refletir melhor, porque seria muito injusto e muito desigual eu falar do justo e do injusto para defender o meu lugar de fala, para defender o meu lugar político, para defender o meu lugar econômico, né? Para defender o meu status e, portanto, lerei a Constituição a partir somente dos meus interesses, privilegiando os meus interesses ou os dos meus iguais, tentando dominar o discurso a partir do meu interesse e minimizando, diminuindo os interesses dos outros. Portanto, reflitamos. Um abraço e até a próxima. Tá, meu bem? É pra você curtir os meus vídeos, tá? Eu quero te dizer que se você não quiser curtir os meus vídeos, você rala pé. Rala pé, senão você morre e vira pó.